Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje eu tenho uma satisfação de... Bem, na realidade, deixa eu contar uma história. Já há algum tempo, essa pessoa aqui, né, Gutão? Eu já tinha falado pro Guto. Ele tem transformado a vida de muita gente, ele transformou a minha vida. E por conta disso, e também por conta aí do Guto, que vai ser papai, né, Gutão? A gente aí antecipou as gravações para que ele estivesse aqui em Florianópolis, estivesse aqui na Grande Floripa para vir gravar. Então, todos os episódios que a gente gravou, né, ao longo desses dias, dessas semanas, etc., foi por causa dele. Ele foi o cara, assim, que foi por conta... A culpa é dele, né, Gutão? Hã? E é uma honra pra gente recebê-lo. Pô, total, cara. A gente faz de tudo pra ter ele aqui. Faz de tudo. Não, olha, porque a gente moveu céus e mares e montanhas para ter essa pessoa, ele é pioneiro em tecnologia e marketing digital, começando a sua carreira em programação aos seus 17 anos de idade, teve um papel crucial no desenvolvimento do sistema de compra de pacotes turísticos, se eu não me engano é da TAM Viagens, e na cofundação da Epix, junto com o Evandro Rocha. Lá em 2018, lançou a sua própria agência de marketing digital, focando em tráfego pago para fotógrafos, onde identificou e atendeu aí uma necessidade, uma dor que todos nós, né, a minha dor também, que tínhamos no mercado de forma específica. E ele faz isso com um sucesso sem tamanho. Eu estou falando do nosso queridaço, o cara que tem um sorriso, ele tem ele tem um timbre que ele poderia ser locutor, né? Vocês vão ouvir já já. Eu tô falando do meu amigo Marney. Que sensacional, poxa vida. Cara, obrigado, valeu, irmão. Valeu, obrigado por você estar aqui. Eu sei que pra você, tu tá um cara sempre corrido, São Paulo, Brasil e tal, não sei o quê, multiplataformas e tal. Mas, cara, tu ter esse tempo com a gente aqui, a gente fica muito feliz, muito agradecido e obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Poxa, Thiago e Guto, cara, obrigado mesmo, valeu. Fico muito honrado. E você sabe qual é a dificuldade de estar aqui? Eu sou um cara por trás das câmeras, né? Muito low profile, né? Não gosto de... É a primeira vez, eu acho que ou a primeira ou a segunda vez que eu tô aqui na frente de uma câmera, sim. Oh, que honra, hein, Gutão? Olha aí, cara. Eu falei pra ti que a gente faria de tudo pra ter ele aqui, porque sim. É muita história pra contar, né, Marley? Pois é. História. Cara, mas fico feliz, realmente estou feliz. Eu acho que o rolê de hoje, igual o Rafa falou, valeu a pena, né? Valeu, valeu super, cara. Então, Mane, antes de a gente começar o nosso papo aqui, ó, eu quero falar do nosso patrocinador master. Por enquanto, eu acho que vai ser o único patrocinador. Quem sabe depois desse episódio a gente, né, consiga estender para mais patrocinadores que sentirem no coração, né? Mas hoje aqui o nosso patrocinador master é o Guto Campos Cerâmica. Se você não conhece o trabalho dele, vai estar aqui na descrição o Instagram, que ele tem uma coleção de inverno agora fantástica para você tomar o seu cafezinho. E o nosso queridaço aqui, ó, ele trouxe um presente para o Marney, né? Uma lembrança aqui do nosso podcast, mas principalmente do Guto aí, para você tomar um cafezinho, você lembrar da gente lá em São Paulo, né? Olha, o cafezinho para você fazer. Sensacional, que cheiroso, hein? Pô, brigadão, fiquei, nossa, muito feliz. Aí sim, agora eu vou tomar o meu cafezinho. Agora o café com mais estilo, pô, o cafezinho com mais estilo. Tem até um adesivinho ali, ó. Guto Campos. Eita, esse Guto não é fraco, hein? Lindo, adorei. Valeu. Olha só, cara. Você viu esse olha aqui? A cor aí, mano, olha aí. Olha. Ué, você não tinha visto ainda, Gutão? Pô. Parabéns, adorei. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Gutão é o cara, hein? Pelo amor de Deus. Guto sempre surpreendendo as pessoas aí, criando experiências, proporcionando coisas aí bem bacanas, né, Gutão? É isso aí, é um prazer ter você aqui, Marley. Eu sei a dificuldade que tu tem pra sair um pouquinho de trás das câmeras, né? Tá me acompanhando aqui nas gravações. E o prazer dele é sempre estar aqui atrás. Mas é muita história pra contar, né, Marley? A gente precisa dividir isso com o público aí pra todo mundo conhecer um pouquinho da tua trajetória. Valeu, bora lá. E Marley, vamos lá, contar, cara. Então. Me fala como é que tudo aconteceu na tua vida, porque eu sei que tu és um cara muito, assim, visionário. Você é um cara que tem sempre uma... Desde quando a gente começou a trabalhar junto, né, mais de perto, tu fosse um cara que me incentivou para algumas decisões importantes da minha vida, né? E as pessoas, elas precisam saber desse trabalho que tu executa com tanta excelência, com tanto carinho, porque você
prioriza também o profissional. Você consegue ter essa visão um pouco mais ampla do que a gente, porque você já viu várias histórias, né? Mas eu queria saber como que tudo começou, né? Para você chegar até hoje aqui e ter esse nome reconhecido no mercado brasileiro. Poxa, obrigado, valeu. Fico, sabe, sem palavras para agradecer esse reconhecimento. E, cara, a história eu acho que começou como de qualquer um, né? A gente tem um sonho. E aí, nem sempre esse sonho é da maneira mais fácil, né? Eu fui pai aos 17 anos, a minha esposa tinha 15 anos, né? Então, o nosso bebê tem hoje 32 anos, né? Olha só. E aí, o que acontece? Eu sempre fui um menino muito inquieto, né? Sempre gostei de desmontar, montar e mexer com essas coisas. E tinha uma república de TI na frente da minha casa, né? E esses caras pegaram e me deram a oportunidade de conhecer o computador. Então, aos 17 anos, eu comecei a descobrir o que era programação, que era COBOL. Muita gente não sabe o que é isso, né? E de lá para cá, eu não parei mais, né? O computador foi, assim, uma coisa que me encantou. E aí eu comecei a ir atrás cada vez mais de conhecimento. Na época não tinha internet, era só livro. Então, você ia na livraria, escolhia o livro num catálogo e esperava 30, 40 dias para aquele livro chegar. Olha que loucura que era. E aí, de lá para cá, a gente foi participando de alguns projetos, né, bem bacanas. E até que eu conheci 2 irmãos, uns gêmeos, que informatizavam gráficas, jornais, agências pelo Brasil todo. E quando eles foram na minha cidade, né, eu morava na época em Lins, no interior de São Paulo, informatizar o jornal de lá, e eles me conheceram. O pessoal ali do bairro, do quarteirão, falou para eles que tinha um menino ali que, né, vamos dizer, tinha futuro. Tinha futuro. E eles fizeram uma oferta, olha, se um dia eu fosse parar em São José do Rio Preto, que é outra cidade do interior de São Paulo, era para procurar eles, né? Aí chegando lá, dito e feito, a vida aconteceu, conspirou, fui morar na cidade e eles estavam lá esperando a minha, vamos dizer assim, humilde contribuição, e a gente começou a desenvolver o sistema de controle para jornal classificado, sabe aquele balcão quando você chegava lá que você queria anunciar, controle das vendas, das publicidades nas páginas e tal. Então, eu desenvolvi esse sistema com eles, mas ao mesmo tempo acho que o que eu mais ganhei foi a experiência e o contato com o Photoshop, o CorelDRAW 2.0 e o PageMaker. Caramba. Pois é, aquilo ali era um outro mundo gráfico lindo, porque eu saí do DOS, aquele na tela preta com... Imagina. Cheio de código ali, umas coisas meio doidas, né? Exato, que eu falo que hoje era o Matrix da época. É verdade. E aí aquilo me encantou bastante, né? E logo em seguida eu fui participando de alguns projetos, mas isso fez a conexão para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Sim. Porque no momento que a vida me deu uma oportunidade, que um funcionário de um provedor de internet em 98 sofreu um acidente, eles precisaram de uma pessoa para ir lá fazer, né, ficar no lugar dele. E aí eu conheci a internet, cara. Aí a internet... foi amor à primeira vista. Pois é, antes da internet eu já usava uma rede que chamava BBS. O seu computador ligava para um outro supercomputador e lá você tinha acesso ao HD do outro computador. Era só isso. Cara! E aí o que você podia fazer? Baixar muito arquivo, que era uma velocidade que ficava quase um dia para baixar um arquivo lá. Era muito louco. E aí logo em seguida veio essa internet e eu me apaixonei, e aí o dono do provedor, o César Manzato, na época, me deu a chance de eu mostrar para ele gráfico. Coisas bonitas, né? Porque a internet na época era feita só de uns desenhinhos que se mexiam, umas letras feias, uma coisa sem graça, né? Até porque também não tinha velocidade para poder carregar tudo isso. Mas aí eu falei, pô, tem uma chance, dá para deixar isso mais bonito. E aí a gente fundou, eu digo a gente por quê? Eu falei pro César, eu faço sites muito melhores que isso. E ele, na época, me deu a chance. E fiz o primeiro,
ficou realmente bonito, mas estava ainda muito pesado. Levava horas para carregar aquilo. Imagina. E aí, logo em seguida, eu consegui aprimorar isso aí. E aí ele me deu a oferta, falou, vou vender os sites para você e você desenvolve. E aí eu falei, bom, então eu preciso ter um nome. E aí eu fui atrás de um grande amigo na época, o Eduardo Melzi, e até hoje, né? É que na época ele se tornou meu sócio. Ó a proposta que ele fez. Eu fui lá e falei, ô Melzi, monta um nome para a empresa, porque o que eu estou fazendo para você entender? Eu estou mudando a forma que as pessoas têm o site. Né? Elas olham um site muito pobre de visual. E eu estou fazendo dessa forma. Mostrei o meu processo lá, que eu usava o CorelDRAW, transformava aquilo em imagem, usava a programação para alinhar tudo e deixar um site muito bonito, centralizado no meio da tela do computador. E aí ele me ajudou a criar a empresa chamada ConDesign. Então, ali começou tudo. Né? Então, isso foi na época de 99 para 2000. Então, eu comecei em 98 no provedor e logo em seguida comecei já empreendendo, fazendo vários sites. E aí foi uma loucura, cara. Foi um site atrás do outro. Caramba, porque, bem, imagina, naquela época, né, não era uma coisa hoje tá tudo mais automatizado, né? A gente até comentou num dos episódios ali com o Evandro, que ele teve aqui, falei, pô, hoje você pode fazer o site ali em minutos, né? Você tem 14 dias de degustação, se você não gostar, você pode devolver e etc e tal. Cara, em 3 horas, eu lembro que na época eu fiz o site, claro, com as minhas limitações, mas, mano, era muito gostoso, parecia que tu estava mexendo no PowerPoint, tá ligado? Ia lá para fazer uma apresentação e tal. Então, hoje se tornou tudo muito prático, né? E eu acredito que com essa tua experiência e com tudo isso que tu viveu, hoje a iPix, ela tem digamos assim, uma base forte, né, sólida, porque olha todo o que como tu veio de lado, que era, né, a programação raiz, digamos assim, né, trabalhando lá no DOS e tudo mais, e esse processo agora. Então, quando que tu encontrou o Evandro e vocês tiveram essa percepção que, cara, vamos tocar isso para os fotógrafos, vamos trabalhar isso talvez de uma certa maneira. Talvez eu acho que o Evandro começou antes, depois ele te chamou. Como é que foi esse encontro de vocês? Pois é, o Evandro entrou para substituir o Melzi. Na época ele teve um posicionamento de ter outros projetos, né? Fazia mais sentido para ele. E aí eu precisei ir para o mercado. E aí como é que eu encontrei o Evandro? Uma vaga de webmaster. Era assim que se chamava na época. O pessoal que desenvolvia para a internet, né? Só que o Evandro veio com um plus a mais. Ele sabia fazer sites em Flash, que era visualmente muito melhor do que a gente já fazia, né? E era raríssimo isso, encontrar um profissional que sabia trabalhar com essa tecnologia. E aí, logo em seguida, a gente foi, né? A empresa foi adquirida por uma software house da cidade. A gente foi fazer projetos grandes, né? Como a Pratam Viagens e assim por diante. E o Evandro foi fazer publicidade e ele conheceu a fotografia. E aí o bichinho voou e ele foi seguir carreira solo e tudo mais, né? Mas como é a vida, né? Logo depois, lá por volta de 2010, ele já tinha montado a iPix, porque o site levou ele a isso, né? O Altair Hope, na época, fez o Wedding Brasil, encontrou o Evandro pelo Google, através desse site que o Evandro tinha montado, e deu a oportunidade para ele lançar a iPix lá no palco, né? E aí foi muito legal, foi um sucesso grande. E aí, logo em seguida, eu estava numa época da vida que eu estava querendo voltar a ter algum negócio, né? E aí eu me lembro que o Evandro falou, cara, dinheiro a gente não tem, só temos bastante vontade e eu estou precisando de alguém que me ajude aqui no dia a dia, né? Sim. E aí a gente conversou e eu fui, a partir do finalzinho de 2010, ali início de 2011, trabalhar lá na iPix. Você vê, como é que o mundo é, né? O menino tinha trabalhado lá na ConDesign e depois eu fui trabalhar na iPix. Cara, eu acho que quando a gente planta, né, boas sementes, né, plantar o bem, sempre tentar ver, né, o melhor para as pessoas, cara, não adianta, a coisa ela retorna, né? Sim. E eu percebi isso quando a gente começou a executar um serviço, né, que tu presta hoje, que eu quero que tu comente também um pouquinho sobre ele.
Porque isso precisa ser, né, Guto? Tem que dar a César o que é de César, porque assim, tem que dar honra, né? Dar honra. Dá honra, porque assim, quando a gente percebe que existe um valor e o valor ele não tem preço, né? Não tem como a gente estimar um preço. Eu consigo perceber que assim, eu até fiz um pouco de anúncio, não sei o que, etc. Mas quando a gente tem uma pessoa que é especializada, que ela entende essa necessidade, tu começa a ter mais resultados. Eu acredito que lá atrás, quando tu começou com esse teu projeto em paralelo com a Epix, talvez foi algo que tu percebeu, tu sentiu, porque tu estava também perto do fotógrafo, né? Como é que foi esse lance? Como é que foi essa tua vertente? Porque o pessoal do Rio Preto lá, eles têm um DNA diferenciado, né? Eles são sempre um pessoal à frente do nosso tempo. O que acontece lá? Lá é o Marco Zero, pô? Eu quero saber que água vocês andam tomando lá em São Paulo. Cara, que café é esse, irmão? Entendeu? Ó, na realidade, foi mais ou menos isso, né? Quando eu pensei em montar a agência, eu comecei a ligar os pontos, né? Eu tive o contato com muita agência de publicidade na época, e aí eu comecei a viver esse mundo da fotografia na qual eu não conhecia, né? Não sabia que existia tantas oportunidades. Uhum. E aí comecei a sentir as dores dos fotógrafos, né? Não sei se você percebeu, mas a Epix, ela faz ao máximo para dar tempo para o fotógrafo. Então, por isso que ela desenvolve essas ferramentas para deixar o fotógrafo com mais tempo, né? E também, ao mesmo tempo, não deixar ele se transformar num especialista além da fotografia dele, né? Então, no início a gente falava muito assim, cuida da sua fotografia que a gente cuida do resto. E com o passar do tempo a gente entendeu que a gente servia muito o fotógrafo e aí começou a fazer mais sentido ainda quando a gente percebeu, de fato, o que a gente estava fazendo pela vida dos fotógrafos. Só que, ao mesmo tempo, com toda essa tecnologia, que, por exemplo, hoje o fotógrafo ele simplesmente abre um site, arrasta as fotos em alta mesmo, e ele faz literalmente tudo. Tudo que as regras que o Google precisa estão ali dentro, programadas, né? É claro que tem coisas que não dá para ser feito automático, que é o fotógrafo descrever o que é aquilo, né? Então, precisa ter um título muito bom no conteúdo, precisa ter um texto explicando o que é aquilo, né? E é isso que faz o ranqueamento, né? A parte orgânica. Então, eu acho que vocês vão escutar histórias de muitos profissionais que têm sucesso por causa de conteúdo publicado no Google, né? Então, só que isso demora, isso não é fácil, isso leva um tempo para o Google ranquear, entender e começar a mostrar o seu material. E aí eu comecei a perceber que quando eu fiz um negócio e eu fiz ele crescer rápido, foi por causa dos anúncios, né? Então, eu percebi que no início eu até prometi pro Evandro assim, eu não vou atender fotógrafo. Por quê? Né? Tinha aquele medo do profissional não entender quem era o Marney da cena digital, o Marney da Epix, né? Até onde vai cada um ali dentro. E eu comecei atendendo negócios locais, né? Fazendo anúncios para as empresas ali da cidade, do bairro, mas logo em seguida veio a pandemia, né? E foi algo assim terrível, né? Todo mundo sabe como foi passar por isso. E eu fiquei, sabe, Guto e Thiago, na pandemia, quase todo dia, da manhã até a noite, conversando com um fotógrafo, sabe? Tentando acalmá-lo, ajudar ali com estratégias, com conhecimentos que a gente foi adquirindo no dia a dia. Sim, porque todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eu estava falando com fotógrafos, né? Eu estava sempre envolvido com os eventos, os atendimentos e assim por diante da Epix. E aí eu percebi que com os anúncios eu conseguia acelerar os resultados dessas pessoas, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que substituir um canal. Eu acho que, na realidade, a gente tem que ter vários canais para a gente conseguir um resultado rápido, mas duradouro ao mesmo tempo. Sim. E também não ser dependente do dinheiro, né? Porque tem muita gente que está aqui começando na carreira que não tem esse dinheiro para poder investir em anúncio. Então, a Epix também eu acho que é esse sucesso todo porque ela consegue trazer resultado para os fotógrafos organicamente, né? Então, mas mesmo assim tinha uma brecha ali, né? E aí eu comecei a atender os fotógrafos
naturalmente, porque como eu estava todo dia escutando histórias, né, e eu cheguei a fazer alguns experimentos de passar algumas receitinhas de bolo, né, e o pessoal depois, quando me via de novo num outro congresso, falando, ô Marley, você lembra de mim? Né? Você fazia aquela cara assim de, claro, como é que você chama mesmo? Desculpa, como é que é? Você é de qual cidade mesmo? Pois é. E aí eles falavam, ó, sabe, uma coisa muito legal era a gente receber o feedback positivo. Olha, você tinha comentado de fazer algo assim e tudo mais, e realmente deu muito certo e tal. Então, a gente foi adquirindo conhecimento, entendendo muito bem como é que esse público se comporta, o que ele espera, né? E aí foi, acho que, natural fazer os anúncios e atender os fotógrafos, né? Uhum. Não, eu vejo que, assim, na pandemia, né, em lockdown, a gente... minha especialidade é casamento. Então, 2 anos sem fazer casamento, sem evento, sem nada, cara, o que a gente vai fazer, né? Para onde é que a gente vai correr? E aí, claro, obviamente, com as minhas limitações e com a porta aberta da internet, tu começa a pesquisar, começa a ir atrás, Google, não sei o que, anúncio, tarará. E eu comecei a buscar ali e, cara, nos tranque e barranco, eu tava fazendo e tava tendo resultado. Só que, beleza, fiz os projetos, passou o lockdown, passou tudo. E depois, obviamente, tu não consegue dar continuidade, porque é muita coisa para tu ter que lidar. Sim. É fotografar, é editar, é atender, é vender, enfim, tratar as imagens, fazer diagramação, sair para fotografar, enfim, família e tudo mais. Ainda tem que ser mais gestor de tráfego pago, cara, não é fácil. Só que eu comecei a perceber hoje... Depois que a gente deve estar o quê? Desde agosto, talvez? Não sei, não lembro quando que a gente começou. Mais ou mas menos. Está caminhando aí para 1 ano aí de trabalho. Eu comecei assim, a perceber, cara, eu perdi muito dinheiro. Por mais que eu fiz muito dinheiro, por mais que eu fiz muitos trabalhos, consequentemente, dos anúncios que eu tinha feito, hoje eu consigo economizar mais a grana, porque vocês sabem... de forma, né, de excelência, entregar o meu conteúdo para quem de fato precisa e automaticamente eu tenho mais renda. Então, a gente precisa do nosso negócio também ser vendedor, né? Sim, a gente precisa vender o nosso trabalho, não adianta ser só apenas fotógrafo. Porque se você não vende, você não gera oportunidade. Se você não gera oportunidade, você não tem receita. Se você não tem receita, você não tem câmera nova, lente nova, etc. Entendeu? Mas olha que real que você está falando, e sou até que meio que engraçado, porque é aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, o anúncio, principalmente na rede social, ele vem para fazer exatamente isso, chegar até a pessoa que o conteúdo orgânico não consegue, então você vai lá e monta essa estratégia para chegar até aquela pessoa. E incrível que pareça, na pandemia, quando eu conversava com os fotógrafos de casamento, eu falava que, né, eu sei que vocês são excelentes, são excepcionais na fotografia de vocês. E na época abriu um mercado muito grande que era os restaurantes, os lanches, eles precisavam de fotos boas para poder vender mais, né? Porque se tornou um mercado gigantesco e muito concorrido, porque as pessoas tinham que pedir a comida pela internet, né? Pelos aplicativos. Só que esse pessoal nunca tinha dado tanto valor a uma imagem. Então eu tentava direcionar e abrir a mente dos fotógrafos, né? De eles irem atender esses clientes, porque era um mercado que estava ali necessitando disso, né? Então foi uma coisa que eu tentei passar para muitos, né? Falar para eles repensarem sobre o posicionamento, até porque era assim, era uma insegurança, a gente não sabia, no início era 15, depois virou 45 dias e de pouco mais e mais e mais, e parece que não vinha, né? E aí foi uma ideia que eu comecei a lançar para alguns, e você vê, né, Thiago? Depois da pandemia, o mercado mudou, não é mais o mesmo, total. O casamento é muito mais diferente do que era antes e veio um mercado gigantesco com muita força, que é o corporativo. Demais, né? As pessoas entenderam que a imagem vale muito. E elas estão investindo cada vez mais nisso. Então, eu conheço fotógrafos, né, que conseguem faturar igual ou mais fazendo só corporativo sem casamento.
né? Se a gente falasse isso lá atrás, os caras iam falar, imagina, isso loucura, né? Sim. Mas hoje é pura realidade. Não, é porque o que acontece? Quando a gente começa a perceber que... bem, vamos ser bem sinceros. O lockdown nos fez entender que a gente antecipou algo que possivelmente estaria acho que no Cronos da Terra, isso em algum momento acontecer. Só que ele antecipou. Ele fez com que a gente tivesse que se posicionar, mostrar o nosso trabalho, etc e tal. Sim. Tanto que eu me posicionei mais como fotógrafo de retrato, de produto, de corporativo, do que o casamento. Tanto que uma das perguntas que tu me fez, Thiago, e aí? Vai anunciar o quê? O que você vai fazer? Eu disse, cara, eu trabalho o casamento. Então tá, vamos trabalhar o casamento, vamos trabalhar isso. Se, cara, vamos, mas o casamento, tô meio na dúvida, não sei do que. Eu disse, por que tu não faz um retrato? Olha esses caras aqui. Aí tu me mandou as referências e eu fiquei pensando, cara, puxa vida, isso seria uma boa, hein? Isso seria interessante, cara. Foi lá nossas primeiras conversas e assim, esse podcast aqui é só uma vírgula perto dos áudios que eu mandava pro Marney, apavorado, assim, Marney, pô, cara, desculpa, mas assim, ó, é que eu pensei nisso, nem mandava de madrugada, nem mandava de manhã, o cara já não me aguentava mais, né, cara? O Guto, ele fala pouco, né, Guto? Ô Marley, e você é o responsável por eu receber tanto anúncio do Thiago, tá? É verdade. Tanto que uma vez ele ainda até me mandou uma figurinha assim, Oba, podcast. Eu mandava uma sequência. Mas agora eu preciso fazer uma pergunta. Já fez o ensaio do Guto? Opa! O Thiago fez um ensaio maravilhoso meu e da minha esposa. Olha aí, que legal. Converteu, tá? Converteu. Boa, muito legal. Pois é, eu falo muito assim com o pessoal que me procura lá, né? É bem comum a pessoa que está procurando a agência, ela precisar de resultado, né? Uhum. E aí eu sempre faço essa pergunta, o que mais? Né? Porque a vitrine está ali, a gente vê o que vocês estão querendo vender, mas o que paga os boletos nem sempre a gente mostra. Então eu sempre pergunto, qual é o plano B? Ok, você quer viver do casamento, mas até isso se tornar realidade, o que a gente pode fazer, né? E aí nesses bate-papo que a experiência me ajuda a ter com o fotógrafo, acaba encontrando ali, sabe, Thiago, são coisas que nem sempre o fotógrafo percebe, tá? Ali bem latente, mas às vezes ele não quer ou ele tem dúvida, né? Então eu trago algumas histórias, algumas experiências e abre a mente dele. Então, quer dizer, eu acho que esse viver todo dia isso, falar com fotógrafos todos os dias do Brasil todo, e a gente atende até alguns que são de fora do país, ajuda a gente a conversar com aquele que está ali precisando de ajuda. Né? Eu entendo que, e eu falo para todos, a agência não está ali para sempre, ela está ali só para um momento, né? Porque cada momento vai sendo montado, criado. E é muito comum as pessoas virarem e falar, Marney, agora eu quero tal coisa. Legal, show, a gente conseguiu o objetivo, eu estou feliz, e agora eu quero mais, né? Então, isso é muito legal, muito válido. E também, sabe o que já aconteceu? Fotógrafo fala assim, cara, obrigado, valeu, mas a agenda já está lotada. Esse ano já deu. Já não consigo mais fazer anúncio. E aí entra o seguinte, né? Essa parte que é mais importante. Por isso que uma coisa que eu já escutei o pessoal falar, cara, é viciante anunciar. Estraga o meu Instagram. Na realidade, não é que é viciante ou estraga. Na realidade, é que quando você entra para esse mundo, você entende que você não vai poder parar. Porque o pessoal fala assim, legal, eu vou fazer anúncio, amanhã eu já tenho o resultado. Até pode ser, mas que qualidade de resultado é esse? Né? E essa qualidade, ela vem com o tempo. A conta de anúncio, ela precisa ter um tempo de amadurecimento, entender quem é o seu público, entender o seu produto, né? Então, se você faz um anúncio ruim, um criativo ali, que né, o que as pessoas olham ruim, não transmite claramente qual é o objetivo, você vai ter mais tempo para conseguir ter o resultado que você está procurando. E se você para, o jogo para ali, zera e começa tudo de novo. Então, esse profissional, na época eu até expliquei, falei, que show, parabéns. Tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Anunciar um outro segmento?
Ele falou, não, eu não faço no outro, tá ótimo, esse é o que eu quero tempo também, é o que eu estou conseguindo com o resultado disso. E aí eu expliquei para ele, ok, então vamos fazer uma estratégia só de manter isso rodando até acabar. Né? Então, virou o ano, a gente começou o jogo tudo de novo. E fez outra estratégia, né? E, Thiago, sabe uma outra coisa também que o pessoal é muito comum vir procurar e falar? Pô, Marney, eu quero fazer anúncio e é rede social. Parece que o cara já vem definido, né? E aí, nesse bate-papo do que ele faz e o que ele espera e assim por diante, eu mostro para ele a demanda que tem sobre aquilo que ele está se posicionando no Google. E aí eu falo, cara, você vai desperdiçar esse volume de demanda, né? Acho legal, rede social, você vai, impacta, chega até a pessoa que você está querendo, ela descobre do seu trabalho, a sua qualidade, mas e aquela que já decidiu que ela precisa daquele serviço, está procurando no Google? Você não vai aparecer? Né? Então, isso vem somar também com o trabalho que a ePix sempre fez, de ter um bom site, um bom posicionamento, um bom conteúdo. Então, o anúncio também acaba ajudando esse posicionamento e, cara, atender a demanda é muito mais fácil. E tu falou uma coisa ali, se é pra gente entender, fechar essa linha de raciocínio, que nos primeiros meses é uma inteligência, certo? Então, você vai ensinando a inteligência a entender os códigos, as programações, etc. E eu até falava, gente, esse lead aqui não tá muito legal. E vocês sempre foram muito atenciosos para entender. Tá, Thiago, dá um feedback pra gente. O que tá acontecendo? Quem é o teu cliente que tu tá procurando? Eu dava uma ideia de pessoa e tal. Então tá, agora a gente vai rodar um outro criativo, porque muitas das vezes a gente acha que você paga um tráfego ali, você paga um anúncio, e agora você vai vender 30 vezes mais, sabe? E a gente não pode ter essa perspectiva. A perspectiva é o quê? Se você tem uma agência, uma pessoa de confiança que ela entende do teu negócio e que a partir daquilo ali ela vai criar uma estratégia concisa, coesa para alavancar o teu negócio, irmão, você tem que confiar nessa estratégia. Total. Porque eu vejo que vocês têm um comprometimento muito grande assim, com o resultado. Porque se não tiver resultado, por que eu vou manter estar com vocês? Total né? sentido. E ainda até brinco com o pessoal que quando me pergunta, tem contrato? Eu falo, tem sim. Ah, é? Como é que é? Eu falo, é o contrato de fidelidade à qualidade do serviço. Porque enquanto estiver te ajudando, eu sei que você vai estar com a agência. Né? E no momento que não estiver fazendo sentido, tá tudo bem. A amizade vai continuar e tudo certo. E tá tudo certo. A vida continua, a gente não conseguiu talvez atingir os objetivos ou a exigência que você tinha, ou até mesmo, sabe o que acontece? Eu tenho identificado muito, né? No início, quando eu comecei, né? Eu queria atender todo mundo, eu queria ajudar todo mundo. Hoje eu percebo que não é bem assim, porque acontece que nem sempre a pessoa é muito aberta, franca. Então ela tem uma reserva muito pequenininha, ou às vezes ela não tem, e ela tá colocando todo o dinheiro que ela tem ali, sabe? A vida dela tá na nossa mão. E aí eu acho isso muito perigoso. Então hoje eu converso bastante antes de começar, né, a trabalhar com a pessoa, para entender exatamente qual é o momento da vida que ela tá. Sim, né? sim. Para não acontecer esse tipo de coisa que já aconteceu e foi aprendizado. E a pessoa se emociona e tal, tipo eu, né? Tipo, eu comecei a falar para eles, eu vi que começou, Guto, quando uma coisa começa a dar resultado, tu não fica meio que tipo assim, cara, eu vou comprar mais. E tipo, eu falei para eles assim, gente, ó, cara, tá rodando, tá chegando os leads e tal. Mano, precisa botar mais grana? Põe a grana assim. Não, calma, Thiago, calma. Não é assim, pô, calma. Vamos ter essa estratégia. Guri precoce, né? Precoce, pô, calma, cocada. Calma. Na timeline ali, é na sequência, né? Sim. Não é só o 100 do 0 a 100. Exato. A gente tá dando a 80, tu vai chegar mais longe. E olha que legal, isso que vocês falaram faz total sentido quando a pessoa pensa assim, ó, poxa, tá dando certo, eu vou dobrar. Não funciona assim, incrível que pareça, né? A gente tem ali, nossa, imagina, quanto que a gente atende e consegue ter de feedback, então, de como as ferramentas funcionam. E a gente já descobriu por vários testes que se está dando certo hoje, vamos dizer, você está gastando R$1.000 e você está tendo um resultado X,
então eu vou colocar o dobro, vou colocar 2.000 e eu vou dobrar também os resultados. Não é assim que funciona, né? Então eu tento ali nessa hora conter um pouco. Calma, não é assim, vamos devagar, vamos escalando o negócio mesmo, né? E, cara, e é isso aí, tá dando certo. Manei, cara, se eu pudesse, a gente ia conversar o dia inteiro aqui, passar a noite em claro aí contigo, porque tu tem uma bagagem muito grande, tem muito mais coisa que eu queria te perguntar, mas vamos fazer a parte 1, né, Guto? Vamos fazer primeiro esse episódio aqui, a parte 1. Queremos você aqui de novo. Mano. Né? E quem sabe aí a gente vai fazer a parte 2 aí. Mas, Marney, pra gente fechar nosso bate-papo aqui, cara, qual o recado que você pode dar pra esses mancebos aí, esses mancebo boy, né? Esses jovens precoces, né? Que estão querendo resultado com a fotografia, estão até muitas das vezes desanimados, né? Sim. Tipo, pô, isso não é mais pra mim, eu não consigo vender, eu não consigo ter resultado. O que tu pode dar de conselho aí pra essa galera? O Thiago, é real, cara. Tem muitos profissionais que precisam dessa ajuda. E eu acho que o que pode deixar de recado para eles é o seguinte: não tenta fazer tudo sozinho. Tá? Você se tornar especialista em copyright, em texto, daqui a pouco especialista em tráfego pago, daqui a pouco especialista nisso, naquilo. Claro, no começo a gente tem que fazer de tudo um pouquinho, saber dosar, eu acho que isso é o mais importante. É muito comum, por exemplo, na iPix ou até na agência lá, o pessoal querer falar assim, depois da conversa com a gente, parar a vida dele e fazer, sabe, só aquilo. Então eu tento explicar para eles que é de pouquinho. Pega 1 hora por dia, que já está muito bom, e vai fazendo, né? Então, quando a pessoa migra de plataforma, ou ela começa, ela fala, não, então eu vou apagar, eu vou fazer tudo do zero. Calma, a vida continua, existe vida após isso, né? Exato, eu gosto de brincar. Então, assim, no início eu acho super válido, porque eu gosto de atender pessoas como você. Veio com uma experiência, veio com uma bagagem, entendia já como é que o jogo funcionava, né? E entendeu, fez total sentido você terceirizar isso. Tá certo, ó. Então, você fez os primeiros, e eu ia te falar aquela hora que eu acho que não é que você perdeu dinheiro quando você fez. Pelo contrário, eu acho que você adquiriu muito conhecimento, muita experiência. E quando a gente para conversar, ter aquelas reuniões e tal, isso te ajuda bastante. Você consegue entender o que o time está fazendo do lado de cá, você consegue participar melhor e consegue entender os números também, para onde a gente está indo, né? Isso, se você não tivesse testado e feito sozinho no início, não ia estar te ajudando agora como está sendo hoje. Não, com certeza, com certeza. Cara, Manei, obrigado. Valeu. Satisfação de ter aqui. Eu sei que foi aí um empenho, uma dedicação aí para você ter esse tempo de qualidade aqui na nossa região. Logo, logo já está voltando para São Paulo e tudo mais. Mas, cara, obrigado por essa experiência que tu está dando aqui, né? De conversar contigo. Um cara que é do back-office, um cara que está sempre atrás low profile total e hoje está aqui cedendo essa oportunidade pra gente. A gente fica muito feliz, né, Guto? Imensamente feliz, e também queremos toda essa estratégia aí, eu quero na empresa de cerâmica, hein? Bora! Aí, ó. Isso, ó, tá vendo? Pô, gostei. Isso pô, aí, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho da comissão, né? Porque já foi a Renata, já foi o Jeremias, já foi... Agora, pô, pelo amor de Deus. Cara, obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. E isso aí eu falei pra ti, né? As pessoas precisam conhecer esse lado do Marney, né? É um cara que tem o comprometimento com o negócio, com a fotografia, né? Principalmente com esse cuidado, ainda mais quando se trata do dinheiro das pessoas. Então, cara, obrigado, tá? Sucesso aí pra vocês sempre, e te espero aqui numa próxima rodada. Valeu, eu que agradeço. Tá bom? Bem, gente, esse foi o nosso episódio do nosso podcast aqui da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente convida os nossos amigos, pessoas queridas, pessoas que a gente admira demais o seu trabalho, para contribuir com a sua bagagem, com a sua experiência para o nosso mercado da fotografia, do audiovisual. E se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ative o sininho, e eu te vejo na próxima.